Tem uma coisa que faz qualquer filme ser uma merda, que é a solução mágica de roteiro. O protagonista, de repente, toma uma flechada envenenada no peito, ele está quase indo de arrasta pra cima, quando ele fala que só o doutor Varnslavos que poderia salvar ele, e a pessoa que tá do lado fala assim, o meu pai? Olha, curiosamente, eu tenho aqui o antídoto, porque eu sempre ando com o antídoto que meu pai desenvolveu na bolsa. E aí, o protagonista é salvo. Ou quando o protagonista está lá caindo do desfiladeiro, desesperado, e de repente ele se segura em uma árvore que cresceu naquele penhasco, e ele se segura da queda, ele se salva. E não só isso, ele escala aquilo sem ninguém mostrar como que ele escalou, e só a mãozinha dele depois aparece subindo lá. Olha só, magicamente o desgraçado salvou da queda e agora está ali, firme e forte, né? Ou quando o Tony Stark, o ser mais inteligente do universo, demora uma vida para conseguir dominar o traje do Iron Man, mas aquele executivo bocozão lá do primeiro filme domina em 15 segundos. Né? Que ser inteligente é esse, ele não consegue mexer no traje, mas o outro lá em 15 segundos já faz, né? Solução mágica de roteiro é o que faz o filme ser horrível. É o que a gente chama de Deus Ex Machina, que é o Deus vindo da máquina, que é quando o roteirista ele se vê numa enrascada tão grande que ele não sabe como sair, que ele fala assim, vou colocar uma solução mágica aqui, e tanto faz, né? É isso daí, é o que dá, é o que cabe, e ele joga isso e a gente tem que engolir e falar assim, nossa, que filme porcaria que eu tô assistindo, né? Que filme ruim que eu tô assistindo. Tá, onde eu quero chegar com isso daqui? Às vezes, você tá na sua vida esperando uma solução mágica, Deus Ex Machina agir, só que o roteirista dessa vida, ele não escreve tão loucamente quanto os roteiristas de Hollywood. Tem alguma lógica no que ele faz, tem alguma lógica no que acontece nesse universo. E, logicamente, não vai acontecer essa solução mágica que você está esperando se você não agir. Você precisa de agir, você precisa fazer com que o roteiro faça sentido dentro da sua linha de escrita da sua vida. Mas você continua esperando uma solução mágica, magicamente aparecer algo que vai salvar você desse lugar que você está se colocando. Não vai acontecer, não vai acontecer. Mas Marcelo, milagres existem. Existe, mas para isso você tem que trabalhar para acontecer. Você tem que fazer a sua parte. O milagre não vai acontecer sozinho. Você precisa de fazer um pouquinho para poder o universo agir e fazer com que o resto aconteça. Tem uma história que eu gosto muito. Quando eu era novinho, eu ia na igreja, e aí o padre ele contava umas histórias, e uma delas foi essa daqui. Tinha dois caminhoneiros, não? E aí o caminhoneiro, os caminhoneiros eles estavam na estrada, estava chovendo muito, estava tudo uma ameaçada, né? E aí o pneu do caminhão furou, dos dois caminhões. O primeiro motorista, ele ficou dentro do caminhão, olhando aquela chuva, estava chovendo muito, e ele começou a rezar, pedindo para Deus, para que Deus pudesse salvar ele daquele lugar e fazer com que o caminhão voltasse a funcionar. Já o segundo, quando aconteceu aquilo, ele olhou e falou assim, eu devo ter tirado pedra na cruz mesmo, cara. Só acontece comigo, mas Deus deve me odiar. Deus me odeia. Deus isso, Deus aquilo. Que merda de universo, né? Então, que porcaria. Aí ele sai do caminhão todo enlamaçado, todo cagado, todo destruído. E aí, olha, tá caindo aquela chuva e o caminhão ali com um pneu atolado, cheio de lama, com o pneu furado, ele vai lá e fala, mas Deus me odeia mesmo. Ele vai lá e pega o pneu e começa a trocar o pneu e reclamando, xingando tudo que é nome. E aí o anjinho tá lá do lado de Deus e fala assim, ô Deus, quem que a gente vai ajudar? E aí Deus fala assim, então, aquele dali tá fazendo alguma coisa, né? Então, ajuda ele, o que tá ali trocando pneu. Mas Deus, ele tá xingando você. Mas ele tá agindo, né? Ele não tá esperando que magicamente eu vou lá e resolvo tudo. Então, ajuda ele. E é isso. Você vai ficar esperando magicamente um milagre acontecer. Cara, isso não vai acontecer sozinho. Você precisa de dar uma forcinha. Eu queria tanto que Deus fizesse eu ganhar na Mega Sena, não sei o que. Mas você joga na Mega Sena, entende? Faz sua parte, faz um pouquinho. Talvez o universo pode te retribuir com isso, mas você precisa de agir. Porque senão, você está esperando um roteirista ruim resolver a sua vida. E isso não vai acontecer, porque ficção não é realidade.